sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito do último filme, até o presente momento, do cineasta dinamarquês Lars von Trier, The House That Jack Built, A Casa que Jack Construiu, filme de 2018. Bom, eu chamaria A Casa que Jack Construiu da maior investigação sobre a natureza do mal feita por Lars von Trier. É bem verdade que esse tema do mal transpassa a obra desse diretor dinamarquês. Lembremos-nos, por exemplo, do filme Dançando no Escuro, em que a personagem encarnada, eu diria mais eternizada, pela cantora islandesa Björk, a Selma, ao tentar fazer todo o bem, ao tentar se doar para o seu filho Jim, que sofria aí de uma doença degenerativa na visão, e ela, Selma, sabia que essa doença poderia ser desenvolvida uma vez tendo concebido seu filho. Selma se doa como um todo e diz que só queria embalar um bebê nos seus braços. Ainda assim, a sociedade ali estadunidense reserva para Selma, com todo aquele imbróglio da trama, a forca, o cadafalso. Nós temos também o filme Dogville, em que a personagem interpretada, e eu também diria mais, eternizada pela atriz Nicole Kidman, a Grace, tenta redimir os habitantes da pacata, ou supostamente pacata, vila de Dogville, né? A cidade do cão, a cidadezinha do cão, tenta redimir suas ações, tenta fazer com que eles sejam desvencilhados e desvencilhadas de seus fardos, mas o que acontece é que ela vai se tornando, digamos, a bucha de canhão ali da comunidadezinha. Todos e todas vão depositando sobre Grace suas frustrações, seus ressentimentos, seus rancores, seus ódios e desejos proibitivos. E ao fim e ao cabo, o pai da Grace, um mafioso ali das primeiras décadas do século XX, acaba por dizimar a cidadezinha de Dogville, com a mediação, inclusive, de Grace, que aponta os males de cada um e como que traz o dilúvio, como se fosse a fúria do antigo Deus contra Dogville. Então nós temos aí essas questões sobre a natureza do mal, analisadas ao longo da obra de Lars von Trier. Eu, inclusive, já fiz resenhas neste meu canal do YouTube sobre os filmes Dançando no Escuro e Dogville. Vocês podem assistir a essas resenhas. Agora, A Casa que Jack Construiu leva às últimas consequências essa investigação sobre a natureza do mal. Nós poderíamos pensar que se trata de mais um filme de serial killer, de um assassino em série, que é um gênero cinematográfico algo tradicional em meio à cinematografia dos Estados Unidos. Pensemos, por exemplo, em Hannibal, O Silêncio dos Inocentes e assim por diante. E é possível então colocar a personagem interpretada pelo Matt Dillon como um serial killer típico estadunidense. Mas, como só ia acontecer ao longo da obra de Lars von Trier, o filme transcende as suas próprias balizas. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Por quê? Uma coisa que não deve passar despercebida para nós, nessa jornada dantesca rumo ao coração do inferno, em A Casa que Jack Construiu,
é que, e eu falo dantesca não de maneira gratuita, a personagem interpretada, eu diria mais, com a voz eternizada por Bruno Ganz, esse grande ator suíço, falecido recentemente, nós estamos aqui em 2021, faz poucos anos, creio eu, 1 ou 2 anos que Bruno Ganz faleceu, esse grande ator suíço. A personagem de Bruno Ganz dá a voz, só vai aparecer ao fim do filme, dá a voz ao poeta romano Virgílio. E o poeta romano Virgílio é o espírito que guia ninguém mais, ninguém menos que Dante Alighieri, o grande poeta florentino, em sua jornada pelos círculos do inferno. Acontece que em A Divina Comédia, Dante Alighieri, indo até o coração do inferno, depois vai singrar o purgatório para chegar ao paraíso. Ao passo que, em A Casa que Jack Construiu, o que nós temos é uma jornada rumo ao coração do inferno sem retorno. De tal maneira que, já falando sobre o epílogo do filme Catabases, Catabases é uma ida para o inferno com seu respectivo retorno, como se dá, por exemplo, na Divina Comédia. Em A Casa que Jack Construiu, nós temos, na verdade, uma ida ao inferno sem retorno. A gente não sabe o que acontece com o corpo e o espírito do protagonista, do anti-herói radical, desse assassino em série, que é interpretado pelo Matt Dillon, por quando ele cai ali no lago mais profundo do inferno, no olho do inferno. Nós não sabemos o que vai acontecer com o seu espírito, se ele se perde eternamente. Mas o filme termina nessa queda. Aliás, terminar na queda, num sentido judaico-cristão, é fundamental, né? Porque parece que a história humana, com a temporalidade demoníaca, começaria com a queda, a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden e o início da história humana. Mas não devemos deixar de apontar que, se Bruno Ganz faz o papel de Virgílio, de espírito guia, da personagem interpretada pelo Matt Dillon, até o coração do inferno, seguindo a sequência, digamos assim, seguindo o aspecto da Divina Comédia, Bruno Ganz já fizera o papel de anjo num dos filmes mais benevolentes aos quais eu já assisti e que já recebeu resenha aqui no meu canal do YouTube. Asas do Desejo, de Wim Wenders, do grande cineasta alemão Wim Wenders. Como é que nós poderíamos deixar de mencionar que Bruno Ganz é transformado de anjo em Asas do Desejo para escolta de um assassino em série em A Casa que Jack Construiu? É um diálogo intertextual, interfílmico de Lars von Trier bem interessante, porque da benevolência máxima em Asas do Desejo, nós passamos a investigação mais profunda sobre a natureza do mal em meio à obra de Lars von Trier. E aí do que se trata? São vários assassinatos cometidos com sumo sadismo, cometidos com várias características que são associadas tradicionalmente a assassinos em série. Quais sejam? A eloquência, o poder de convencimento, o sadismo, a frieza, a alienação. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que a personagem interpretada por Matt Dillon não se vê pura e simplesmente como alguém que comete crimes e busca ser punida. Olha que coisa. Sigmund Freud, em vários momentos de sua obra, nomeadamente no Mal-Estar da Civilização, menciona a dimensão de que o infrator pode buscar subrepticiamente, inconscientemente, referendando o superego civilizatório parco em si mesmo, mas ainda assim o referendando, na transgressão a punição para seus próprios crimes. E isso parece seguir o caminho, porque o Matt Dillon sempre vai cometendo, ao longo da escalada de seus crimes por 12 anos, crimes selecionados aleatoriamente, como ele diz, ele narrador personagem, dos 5 incidentes e do epílogo que caracterizam o filme, ele vai se aproximando cada vez mais das autoridades, como se quisesse ser punido. Mas o que eu quero dizer
é que a personagem de Lars von Trier em A Casa que Jack Construiu traz à tona, eu diria, não uma dimensão propriamente dita de punição, ou seja, que fosse punida essa personagem por seus crimes, mas que eles fossem vistos justamente pelas autoridades que a personagem enxovalhava, achincalhava com seus crimes. Que os crimes fossem vistos como aquilo que pareciam para essa personagem. Uma experiência estética no niilismo. Uma dimensão de construir crimes que fossem a perfeição de um acabamento para fazer terra arrasada das suas vítimas, para não deixar rastros. O filme ainda traz a dimensão de que o protagonista, o anti-herói, o assassino tem algumas compulsões de limpeza, de ordenamento, mas que ao fim e ao cabo esses assassinatos pudessem convergir para a casa que Jack construiu. E aí nós temos vítimas sendo mutiladas, caçadas, encontradas a esmo. Jack passa por um lugar e vê uma determinada vítima potencial e a mata, a engana, a ludibria. Mas vejam, existe uma citação em algum momento do filme que é feita pela personagem Virgílio, do Bruno Gantz, que é das mais significativas. No campo de concentração nazista de Buchenwald, um dos maiores assintes da história da humanidade, já tão repleta de violência e atrocidades, nesse que é um dos maiores cemitérios da história humana, cemitério dos vivos, havia um carvalho no centro de seu pátio. E esse carvalho construído, esse carvalho que se erige em meio ao campo de Buchenwald, é o carvalho histórico sob o qual o maior humanista da língua alemã, Johann Wolfgang von Goethe, se sentou para conceber boa parte de suas obras. É como se Jack estivesse dizendo o seguinte: vejam, é possível que o sumamente belo, o sumamente imaginativo, o sumamente intelectual seja sitiado pelo maior cemitério dos vivos da história. Que o belo seja um enclave, uma ilhazinha cercada pelo oceano do malévolo, da natureza ímpia e da vontade de esteticizar o mais horroroso, o criminoso, o letal, por meio da casa que Jack construiu. Aliás, eu sempre me lembro de que dois facínoras apresentavam pendores estéticos algo apurados. Por exemplo, Adolf Hitler, um dos maiores assassinos do século XX, dizia que não entenderia o nacionalsocialismo, o nazismo, quem não tivesse ouvidos e alma abertos para o compositor alemão Richard Wagner. Joseph Stalin, talvez o maior assassino ao longo do século XX, era poeta, foi poeta na sua Geórgia natal e escolheu a dedo as sementes que levariam ao crescimento das mais frondosas macieiras nos jardins do Kremlin. Tinha então um pendor estético, chegou a dizer para seus aliados estadunidenses, seus muito amigos estadunidenses, né? Aliados de ocasião na Segunda Guerra Mundial, que virariam inimigos no pós-guerra, com o início da Guerra Fria, que ouvia as mais belas canções, apaziguava a besta, poderia apaziguar a besta que havia no ser humano. E mais, Albert Speer, arquiteto de Adolf Hitler, chegou a construir os edifícios supostamente belos e, na verdade, feitos, calcados pelo horror do nazismo, mesclando materiais de alta resistência e força com materiais mais perecíveis, para pensar no momento em que os prédios, milhares de anos depois, tornados ruínas, pudessem trazer um novo padrão estético para os escombros. É nesse sentido que
A personagem de Matt Dillon, Jack, vai cometendo seus crimes buscando sempre um maior pendor estético, fotografando essas pessoas, buscando o seu negativo com a luz obscura e tentando aprimorar a sua técnica. Esse sentido de alienação, esse sentido de arte no mal, ele não é algo, por exemplo, desconectado de O Silêncio dos Inocentes, em que o Hannibal Lecter é um intelectual que busca ali a consecução de seus crimes no sentido de obra, de totalidade. Pois a obra final, a que Jack dá vazão, é a utilização dos corpos enregelados, porque eles são guardados, os cadáveres das pessoas são guardados em um frigorífico e ficam ali junto com o rigor mortis, o endurecimento do corpo pós-mortem, são colocados num frigorífico. Ele constrói então uma casa com os corpos humanos. Uma casa mimetizando a estrutura de catedrais. Ele, que era um engenheiro, que na verdade queria ter sido um arquiteto. E essa casa vai ficar por sobre um buraco, nós não sabemos de onde vem, é tudo muito alegórico ao longo do filme, um buraco no qual ele vai descer para ir até o quinto dos infernos. E aqui nós temos uma dimensão colocada no filme. Imaginem 2 postes de luz e imaginem uma pessoa caminhando entre as luzes emitidas por esses postes. Quando a pessoa se distancia da primeira luz, a sua sombra frontal vai diminuindo em relação à sombra anterior, atrás das costas. Só que ao se aproximar do segundo poste de luz, há uma compensação. A sombra da frente aumenta, a sombra de trás diminui. É essa dinâmica de aumento da luz, aumento das sombras, proximidade da luz, distanciamento das sombras, aumento das sombras, distanciamento da luz, que a personagem utiliza para dizer que se alimenta da relação entre dor e prazer para continuar a executar seus crimes bárbaros e odiosos. Para dizer que antes de cometer um novo crime, como se alimentasse desses crimes, a personagem sofresse o ápice da dor, que seria mitigado, esse ápice seria mitigado com mais um crime, que levaria ao ápice do prazer, que seria paulatinamente revogado até que se houvesse a consecução de um novo crime com um novo ápice da dor. Então, em A Casa que Jack Construiu, nós temos uma dinâmica de alimentação do prazer sádico de si mesmo, rumo não apenas à subversão, ao achincalhamento, à aniquilação odiosa das vítimas, mas sim uma dimensão de que seria possível chegar ao ápice de uma obra de arte, assim pensa o caráter patológico e radicado no coração mais profundo do mal da personagem de Jack. E aí eu quero dizer a vocês, nos aproximando aqui do fim dessa resenha de A Casa que Jack Construiu, que Lars von Trier faz uma compilação de cenas malévolas de suas obras. O planeta Melancolia colidindo com a Terra, e eu já fiz a resenha de Melancolia aqui nesse meu canal do YouTube. A forca que é submetida à personagem Björk, a personagem Selma, interpretada pela Björk em Dançando no Escuro. A cena final do tiroteio dos disparos em Dogville. Bess McNeil, personagem de Ondas do Destino, filme sobre o qual ainda farei uma resenha, sofrendo. E essas personagens em sofrimento seriam ali sintetizadas como os cadáveres de A Casa que Jack Construiu. Então, eu tendo a entender A Casa que Jack Construiu como um arremate parcial, porque Lars von Trier ainda não acabou a sua obra, da obra fílmica como um todo de Lars von Trier. Se havia um ímpeto para o bem nas demais obras, por exemplo, em Dançando no Escuro e em Dogville, ímpeto para o bem que se viu estiolado pela vivência mesma dos filmes, da trama, da natureza humana e da história, em A Casa que Jack Construiu, Lars von Trier sintetiza
todas as características malévolas como uma sinfonia, como uma obra arquitetônica, como uma estrutura para a investigação da natureza mais profunda do mal. Então ele faz como que um filme sintético, um metafilme também, dialogando sobre o mal nesta obra e nas demais. É assim que em A Casa que Jack Construiu, Lars von Trier retoma a sua pujança, a meu ver, perdida em melancolia e ninfomaníaca, para levar às últimas consequências a dimensão sobre o questionamento da maldade na natureza humana, dialogando com a Divina Comédia, dialogando com o sadismo mais rematado, por exemplo, de um Marquês de Sade, nos crimes mais rematados, para torná-los catedráticos, estéticos, numa reversão horrenda, patológica, do mais feio, do mais odioso, do mais malévolo em obra de arte. Se vocês gostaram, se vocês dialogaram com mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, A Casa que Jack Construiu, de Lars von Trier, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo do vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e contribuir, segundo sua situação financeira, para esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de filmes aqui do meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!